Durante anos, ele entrou em casa silenciosamente, observou pessoas dormindo, aprendeu rotinas, dominou espaços. Ele não arrombava portas, não corria, não deixava rastros visíveis. E quando finalmente desapareceu, o medo ficou. Esta não é apenas uma história de assassinatos, é a história de como o terror aprendeu a esperar. Antes de existir um nome, existia um padrão. Antes de existir o medo coletivo, existia observação silenciosa. Antes de existir a violência explícita, existia treino. Na Califórnia dos anos 70, bairros residenciais se espalhavam rapidamente. Casas semelhantes, ruas tranquilas, famílias jovens tentando construir uma vida longe dos grandes centros. À noite, as luzes se apagavam cedo. O silêncio era visto como sinal de segurança. Mas alguém aprendia a usar exatamente esse silêncio como arma. Ele caminhava pelas ruas como qualquer outro homem, sem pressa, sem chamar atenção. Às vezes de dia, às vezes à noite. Observava quem saía cedo para o trabalho, quem voltava à tarde, quem deixava janelas abertas por descuido, quem confiava demais na rotina. Ele não escolhia pessoas, escolhia casas. O predador aprendia o território. Testava as cercas com cuidado, avaliava portões, observava se havia cães, se vizinhos permaneciam acordados até tarde. Sabia diferenciar um bairro vivo de um bairro vulnerável. E quando descartava uma casa, não era por dificuldade, era por critério. A primeira invasão nunca era o ataque. Ele entrava quando todos dormiam. Movia-se lentamente, com o corpo inclinado, atento ao menor rangido do piso. Parava frequentemente, escutava, sentia a casa respirar. Se algo mudava, uma tosse, um movimento, ele congelava, esperava. O tempo trabalhava a seu favor. Dentro da casa, não buscava objetos de valor. Abria gavetas apenas para entender hábitos, tocava roupas, reposicionava pequenos itens. Às vezes levava algo insignificante, às vezes deixava algo fora do lugar, não para ser percebido imediatamente, mas para plantar uma dúvida que só surgiria depois. O objetivo era dominar o espaço. Algumas casas eram invadidas mais de uma vez. A mesma residência poderia servir como laboratório, um ambiente de treino. Ele aprendia o layout, o barulho do chão, a distância entre os quartos. A casa deixava de ser um lugar neutro, tornava-se território conhecido. Em certos casos, ele permanecia ali por longos minutos. Sentava-se, observava portas fechadas. Ficava parado à entrada do quarto, ouvindo a respiração de quem dormia. Não havia pressa, não havia impulso, apenas controle absoluto. A transição para o confronto foi calculada. Quando decidiu acordar uma vítima pela primeira vez, não houve grito imediato, houve confusão. Uma presença inesperada no quarto, uma voz baixa, firme, ordenando silêncio. O choque foi suficiente para paralisar. Ele falava pouco, sempre pouco. Amarrava usando objetos da própria casa, cordas, cadarços, panos. Não trazia quase nada consigo. Quanto menos carregava, menos deixava para trás. Quanto mais usava o ambiente, maior era o domínio psicológico. As primeiras vítimas sobreviveram, mas algo nelas morreu naquela noite. Ele aprendeu rápido que o medo prolongado era mais poderoso do que a violência imediata. Permanecia dentro da casa por longos períodos. Caminhava pelos cômodos, desaparecia e reaparecia. Às vezes saía e voltava minutos depois, como se quisesse reforçar que o controle não havia terminado. O terror continuava mesmo após sua saída. Dias depois, algumas vítimas recebiam ligações. Nenhuma palavra, apenas respiração. Em outras vezes, frases curtas, desconexas. Não era comunicação, era lembrança. A presença persistia. Com o tempo, ele começou a escolher casas com casais. O controle se intensificava quando havia duas pessoas. Separava funções, criava dependência, fazia com que um se sentisse responsável pela sobrevivência do outro.
A obediência vinha não apenas do medo pessoal, mas do medo de perder quem estava ao lado. Esse padrão se tornaria central. Nada era improvisado. O horário, o ambiente, a duração, tudo seguia uma lógica interna rígida. A invasão não era apenas um meio, era o objetivo. A casa, o palco, as vítimas parte da encenação. Mas havia um limite, uma linha que, ao ser cruzada, mudaria tudo. Ele percebeu que não precisava mais deixar sobreviventes para manter o medo. O terror já estava espalhado. As pessoas já dormiam com luzes acesas, portas trancadas não bastavam. O estado inteiro começava a sentir algo indefinível, mas constante. O primeiro assassinato não seria um erro, seria uma escolha consciente. E quando isso acontecesse, o predador deixaria de ser apenas um invasor invisível. Ele se tornaria uma sombra permanente na história da Califórnia. O primeiro assassinato não começou com violência. Começou com silêncio. A casa havia sido observada por semanas. O predador sabia exatamente quando as luzes se apagavam, quanto tempo levava até o bairro mergulhar em quietude total, quais janelas permaneciam destrancadas por descuido. Ele já estivera ali antes. Aquele espaço não era desconhecido. Quando entrou naquela noite, não houve surpresa no gesto, apenas continuidade. A movimentação foi a mesma de sempre. Passos leves, pausas longas, escuta atenta. Ele não precisava explorar, já conhecia o caminho até o quarto. Quando acordou as vítimas, a reação foi confusa, não explosiva. A mente humana demora alguns segundos para entender que o impossível está acontecendo. Foi nesses segundos que o controle se estabeleceu. A voz era baixa, firme, sem emoção aparente. As ordens eram simples. O homem foi imobilizado primeiro, colocado de bruços no chão, com objetos empilhados sobre as costas. Não era improviso, era método. O peso criava imobilidade, e a ameaça vinha acompanhada de uma instrução clara. Qualquer movimento colocaria a outra pessoa em risco. O terror não precisava ser repetido. Ele já estava instalado. Com a mulher, o predador foi mais lento. Não havia pressa em terminar. Circulou o quarto, tocou objetos pessoais, abriu gavetas, fez perguntas sem importância real. Perguntas que não exigiam resposta correta, apenas submissão. O tempo se alongava de forma insuportável. Depois, algo mudou. Quando o controle psicológico já era absoluto, o predador não deixou a casa imediatamente. Caminhou até a cozinha, abriu armários, bebeu água. A banalidade desses gestos era quase tão perturbadora quanto o que havia acontecido minutos antes. Era como se ele quisesse provar algo, para si mesmo. O assassinato foi silencioso, sem explosão, sem luta audível. Quando a polícia chegou horas depois, encontrou uma cena que não correspondia à brutalidade do ato. A casa parecia intacta, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma bagunça visível, apenas a ausência definitiva de vida. Esse contraste confundiu investigadores desde o início. Os crimes começaram a se repetir em diferentes cidades, sempre com pequenas variações, mas com uma estrutura reconhecível. Casas residenciais, casais, noite profunda, controle absoluto, permanência prolongada. Em alguns casos, havia sinais de que o predador retornara à mesma casa após uma invasão anterior. As vítimas acreditavam que tinham sobrevivido ao pior. Não sabiam que aquela primeira noite havia sido apenas um ensaio. O segundo ataque era sempre mais rápido. A polícia começou a perceber algo inquietante. Não estavam lidando com alguém que cometia crimes por impulso. Estavam lidando com alguém que compreendia a rotina, medo e comportamento humano com precisão desconfortável. Ele não corria, não improvisava, não se deixava levar pelo pânico. Enquanto isso, o medo se espalhava muito além das vítimas diretas. Moradores passaram a dormir com luzes acesas,
Trancas extras surgiam nas portas, janelas eram reforçadas, armas começaram a aparecer em mesas de cabeceira, mas nenhuma dessas medidas impedia alguém que já havia estado ali antes. Em alguns casos, o predador ligava dias depois, às vezes semanas, não dizia nada, apenas respirava. Em outras ocasiões, dizia frases curtas, quase sem sentido. Não havia diálogo, era apenas um lembrete. A casa ainda era dele. O padrão psicológico se tornava mais claro a cada novo ataque. Ele queria que as vítimas sobrevivessem tempo suficiente para compreender que estavam completamente indefesas. O medo não era um subproduto, era o objetivo. Em uma das cenas mais perturbadoras, investigadores notaram sinais de que o predador havia permanecido sentado por longos períodos dentro da casa após o crime, como se estivesse ouvindo, como se estivesse absorvendo o silêncio. Esse detalhe não aparecia nos relatórios oficiais, mas entre os detetives causava desconforto real. O criminoso parecia confortável demais. À medida que os assassinatos se acumulavam, surgiram tentativas de conectar os casos. Jurisdições diferentes começaram a compartilhar informações. Ainda assim, o predador se beneficiava de falhas administrativas, da lentidão da época, da ausência de tecnologia que hoje parece básica. Enquanto a polícia discutia teorias, ele continuava. Em um dos ataques mais friamente executados, o predador entrou em uma casa enquanto os moradores ainda estavam acordados. Escondeu-se, esperou, ouviu conversas, observou hábitos noturnos. Apenas quando tudo silenciou, agiu. A paciência era sua maior vantagem. As vítimas raramente conseguiam descrevê-lo com clareza. A maioria lembrava apenas de uma presença, uma silhueta, uma voz controlada, um peso psicológico esmagador. Ele não precisava ser visto para ser temido. O nome mudava nos jornais. O padrão permanecia. Com o tempo, a violência se tornou mais direta, menos encenação, menos necessidade de prolongar a experiência, como se o predador já tivesse alcançado o que queria. O medo já era permanente. A Califórnia já dormia diferente. E então, assim como havia começado, ele desapareceu. Sem aviso, sem erro evidente, sem conclusão. Os ataques cessaram abruptamente. Meses passaram, depois anos, nenhuma nova invasão, nenhuma ligação, nenhum traço adicional. Para muitos investigadores, isso era quase tão perturbador quanto os crimes em si. Criminosos assim raramente param por vontade própria. Mas ele parou. E ninguém sabia por quê. O silêncio voltou a dominar os bairros, mas não era o silêncio de antes. Agora ele carregava memória. As casas permaneciam de pé, mas haviam perdido algo fundamental, a ilusão de inviolabilidade. O predador não estava mais ali, mas também nunca tinha ido embora por completo. Quando os ataques cessaram, a Califórnia não comemorou. Houve apenas estranhamento. Criminosos daquele tipo não desapareciam sem deixar rastros. Não encerravam ciclos por decisão própria. A interrupção abrupta criou um novo tipo de medo, o da espera. Ninguém sabia se aquilo era o fim, ou apenas uma pausa longa demais para ser compreendida. Os investigadores revisitaram cada detalhe conhecido, mapearam padrões, reviraram arquivos físicos, analisaram depoimentos antigos com olhos mais atentos. Mesmo assim, tudo parecia levar a becos sem saída. O predador havia construído sua trajetória aproveitando cada falha do sistema da época. Ele conhecia limites e respeitava apenas os seus. Com o passar dos anos, o caso começou a envelhecer. Detetives se aposentaram, testemunhas mudaram de cidade, algumas morreram sem nunca ver justiça. O medo coletivo deu lugar a uma memória incômoda, algo que não desaparecia completamente, mas também não ocupava mais o centro das conversas. Ainda assim, havia algo que nunca foi esquecido: o padrão. Quem sobreviveu carregava uma certeza silenciosa. Aquele homem não havia sido pego.
ele apenas havia parado. E isso tornava tudo pior. Porque alguém capaz de tanto controle dificilmente abandonaria o próprio impulso sem motivo. Enquanto o mundo mudava, ele envelhecia. Levava uma vida aparentemente comum, rotinas previsíveis, aparência banal. Um rosto que não chamava a atenção. Nada nele gritava perigo. Era exatamente assim que sobrevivera por tanto tempo, não sendo notado. O predador não se via como alguém que havia perdido. Ele acreditava que havia vencido. Décadas depois, quando novas tecnologias começaram a surgir, alguns investigadores decidiram tentar algo diferente. Não por otimismo, mas porque não restava mais nada a fazer. Amostras antigas, guardadas quase por protocolo, foram reanalisadas com métodos modernos. O tempo, pela primeira vez, deixou de ser aliado do predador. Fragmentos invisíveis nos anos 70 e 80 passaram a ter significado. Pequenos vestígios, antes inúteis, começaram a falar. Cruzamentos genéticos foram feitos. Linhagens familiares começaram a surgir como possibilidades. O processo foi lento, silencioso, quase invisível. Assim como ele sempre fora. O nome não surgiu de imediato. Foi um trabalho de paciência. A mesma paciência que ele havia usado contra todos. Cada avanço parecia frágil demais para gerar esperança. Mas pouco a pouco, o cerco começou a se fechar. Quando a confirmação veio, não houve celebração pública imediata. Houve incredulidade. O homem identificado não correspondia à imagem criada pelo medo coletivo. Não vivia isolado, não se escondia, não demonstrava qualquer traço evidente de violência. Era alguém que havia atravessado décadas sem levantar suspeitas reais. A prisão não foi dramática. Não houve fuga, não houve confronto, não houve palavras marcantes. Aquele que havia dominado casas inteiras em silêncio foi detido da mesma forma, silenciosamente, sem resistência. Como alguém comum sendo retirado de uma rotina comum. O impacto veio depois. Para as vítimas sobreviventes, ouvir um nome trouxe algo que não era exatamente alívio. O tempo não havia sido gentil com elas. Anos de medo moldaram comportamentos, decisões, relações. A captura não apagava noites em lar, mudanças constantes de endereço, a sensação permanente de vulnerabilidade. O julgamento revelou um homem que não demonstrava arrependimento visível. Não havia grandes discursos, não havia justificativas emocionais. Apenas a confirmação fria de que aquele predador havia vivido entre todos, invisível, por décadas. A sociedade percebeu algo incomodável. O mal não precisa parecer extraordinário para existir. Ele pode usar rotinas comuns como disfarce. Pode envelhecer tranquilamente enquanto o trauma permanece jovem nas vítimas. O Golden State Killer não foi derrotado por força. Foi derrotado por persistência. O mesmo silêncio que ele usou como arma acabou sendo o instrumento de sua queda. Amostras esquecidas, arquivos ignorados, detalhes considerados inúteis, tudo aquilo que parecia pequeno demais acabou sendo decisivo. Mas mesmo após a prisão, uma verdade permaneceu clara. Nenhuma condenação devolve a sensação de segurança absoluta. Nenhuma sentença apaga completamente o que foi aprendido à força. As casas continuam de pé. As ruas continuam silenciosas à noite. Mas para quem viveu aquele período, o conceito de lar mudou para sempre. Porque algumas sombras não desaparecem quando a luz se acende. Elas apenas aprendem a ficar quietas. Mesmo depois da prisão, o silêncio não voltou a ser apenas silêncio. Para o mundo exterior, o caso estava encerrado. Um nome havia sido revelado, um rosto havia sido mostrado. Um predador que aterrorizou gerações finalmente estava atrás das grades. Para muitos, isso era o fim da história. Para as vítimas, nunca foi. O tempo havia passado, mas não de forma justa. As pessoas que sobreviveram àquelas noites envelheceram carregando hábitos moldados pelo medo. Dormir nunca mais foi um ato simples. Portas trancadas se tornaram reflexo. Janelas sempre verificadas mais de uma vez. O lar,
que deveria representar abrigo, passou a ser um espaço constantemente vigiado. O predador havia ensinado algo cruel demais para ser esquecido. Segurança é frágil. Durante o julgamento, enquanto detalhes vinham à tona, não houve catarse, não houve sensação de vitória plena. O que existiu foi uma confirmação dolorosa de que o mal pode ser paciente, organizado e invisível. Ele não precisa se anunciar, não precisa gritar, pode simplesmente esperar. E ele esperou. Esperou dentro de casas alheias, esperou dentro de rotinas previsíveis, esperou dentro do próprio tempo. O Golden State Killer acreditou que o passado ficaria enterrado, que a tecnologia jamais alcançaria seus rastros, que o envelhecimento apagaria sua história. Durante décadas, isso pareceu verdade. Ele viveu como se tivesse escapado definitivamente. Mas a justiça, mesmo lenta, também sabe esperar. E foi essa espera silenciosa que o alcançou. Se você chegou até aqui, é porque entende que histórias como essa não são apenas sobre crimes. Elas são sobre memória, sobre vigilância, sobre o quanto o mal pode se esconder em lugares comuns. E é exatamente por isso que essas narrativas precisam ser contadas, não para glorificar, mas para lembrar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu like. Se inscreva no canal para acompanhar novas narrativas sombrias como essa. E, se quiser, sugira nos comentários quais histórias reais você acha que precisam ser narradas aqui. Cada comentário ajuda a decidir o próximo episódio. Porque enquanto existirem histórias esquecidas, sombras mal compreendidas e casos que marcaram pessoas para sempre, sempre haverá algo a ser contado. Não para alimentar o medo, mas para impedir o esquecimento. Algumas casas continuam de pé, algumas ruas continuam silenciosas, mas quem viveu aquela época sabe. O verdadeiro terror nunca foi o homem. Foi a certeza de que ele esteve ali, e ninguém percebeu.